Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças para sobrar dinheiro no final do mês. O meu nome é Anabela e hoje vamos dar início ao 8º plantão de dúvidas. Se você quer ver a sua dúvida respondida em vídeo, deixa aí nos comentários ou porque nos procura nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, que tem direto aí o link. Então, sem grande demora, vamos dar então início ao 8º plantão de dúvidas. Primeira dúvida, estou com dúvida na informação de terem 6 meses o equivalente ao meu salário. Por exemplo, sobra R$200 do meu salário, mas como é que em 6 meses eu terei equivalente ao meu salário para me manter depois? Estou buscando entendimento na internet, mas não estou entendendo. Ok, então eu acho que esta aluna, esta seguidora, está perguntando aqui sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele valor que todos nós devemos ter à parte para quando aparecer algum imprevisto. E os imprevistos podem ser as coisas de rotina, uma avaria no carro, um conserto que precisa de ser feito em casa, pode ser uma doença ou pode ser até no limite ao desemprego. Então, utilizando essa métrica relacionada com o desemprego, é aconselhado que as pessoas tenham de 6 a 12 meses das suas despesas em reserva de emergência. Vamos dar aqui o exemplo. Imagine que você recebe R$2.000 e gasta à volta de R$1.500 todos os meses. São despesas fixas. Então, você deverá ter de 6 a 12 meses das suas despesas fixas, ou seja, 6 vezes 1.500 até 12 vezes 1.500, ok? Então, não é que você vai conseguir alcançar esse valor em 6 meses. 6 meses é o valor que você utiliza para saber se a sua reserva de emergência está gordinha ou não está gordinha. O recomendado é de 6 a 12 meses. Bom, e então, aproveitando aqui, onde é que nós podemos investir a nossa reserva de emergência? A reserva de emergência tem que ter liquidez diária. E o que é isso de liquidez diária? Liquidez diária é quando nós temos acesso todos os dias, se for preciso, ao dinheiro. Reparem que a reserva de emergência não está lá para uma determinada meta, está lá para um caso de uma emergência. Então, nesse sentido, é importante nós termos acesso a ele o mais rápido possível e que seja um dinheiro que está seguro. Anabela, mas tem 2 tesouros Selics. Não importa muito bem qual. O que é importante é que o Tesouro Selic é um investimento que lhe dá segurança e que você tem acesso diário. O CDB de liquidez diária, atenção, não confundir liquidez com data de vencimento. Ele pode ter uma data de vencimento, por exemplo, de 1 ano, mas tem que vir lá escrito liquidez diária. Porque se aparecer liquidez na data de vencimento, quer dizer que você só pode mexer nesse dinheiro na data de vencimento. Então, liquidez, CDB de liquidez diária também é um bom investimento para colocar a reserva de emergência ou então um fundo DI que não tenha taxas, ok? Então, resumindo é isto. Para que é que serve a reserva de emergência? Como calcular a reserva de emergência que vai de 6 a 12 meses das suas despesas essenciais. Você começa a acumular devagarinho, pouco e pouco, e
guarda aquele valor, fica lá um pouquinho esquecido só para reserva de emergência. Quando aparecer algum imprevisto financeiro, você retira de lá o dinheiro e assim que puder repõe aquele valor. Próxima pergunta. Eu investi Tesouro IPCA mais 2026 pela XP, mas acho ruim mandar dinheiro para a conta deles porque não tem Pix. Queria saber se dá problema fazer outra porta na mesma aplicação por outra corretora que seja mais fácil transferir fundos. Bom, então, respondendo objetivamente a esta seguidora, não tem problema nenhum em fazer o investimento que você quiser em outra corretora. Pode ser em Tesouro IPCA 2026 ou pode ser outro. No limite, no final do dia, fica tudo registado lá no seu CPF, tem lá qual é a corretora, mas se você quiser, pode sim investir em outra corretora. Agora, deixe-me só esclarecer, e aí eu sugiro que você procure o saque dessa corretora que você referiu, porque eu transfiro para a mesma corretora via Pix. É possível ter Pix. Eles têm conta digital, então eu transfiro o dinheiro que eu quero investir via Pix e depois faço lá uma transferência interna para a conta de investimento. Todo o processo não demora mais do que 1 a 2 minutos. Então, ligue para o saque ou entenda se você tem um assessor de investimentos, qual é a forma de você ativar esse Pix, porque realmente eu utilizo a mesma corretora e eu faço sempre a transferência via Pix. Para além disso, uma recomendação agora geral para todos: se cada vez que nós vamos fazer uma transferência de dinheiro tivermos que pagar 5 ou 10 reais, então eu acho que faz todo sentido para o investidor começar a procurar corretoras que permitam transferências sem custos ou que tenham Pix. Então, tenha atenção a isso, porque se já existem soluções, na minha opinião, não faz sentido estar pagando transferências de dinheiro para investir. Próxima pergunta. Já tenho celular há 2 anos, preciso de outro. Posso tirar da reserva de emergência? Bom, a resposta no cenário ideal é que não, porque a reserva de emergência, tal como o próprio nome diz, é para uma emergência, um imprevisto. Se há uma coisa que eu tenho a certeza na vida é que os imprevistos sempre aparecem, sempre nos batem à porta e trazem sempre um boleto na mão. Então, comprar, trocar de celular não é propriamente um imprevisto. Quando nós adquirimos um celular, nós já temos consciência que ele tem uma vida útil limitada, ou seja, que dependendo do uso, 1 ano, 2 anos ou 3 anos depois, que eu vou ter de o trocar. Então, no cenário ideal, e é isso que eu tenho vindo aqui para vos alertar, no cenário ideal, quando eu adquiro um celular, eu já começo a colocar lá uns pozinhos de parte, 10, 20 reais, dependendo da utilização e do tipo de celular que você vai querer trocar, eu já começo a colocar lá um valorzinho de parte. Para quê? Porque eu estou sempre a juntar dinheiro para as compras do futuro. Eu já sei que o celular tem que ser trocado de X em X tempo, eu já sei que o notebook tem que ser trocado de X em X tempo, eu já sei que tem programas no notebook que tem que pagar de X em X tempo. Então, eu tendo sempre a estar a colocar de parte um dinheiro para o futuro. O mesmo para o carro, o mesmo para alguns eletrónicos ou alguns
compras que a gente precisa de ir comprando. Então, esse seria o cenário ideal. No cenário que a maioria das pessoas faz, é exatamente o contrário. Hoje eu vou comprar, por exemplo, com o cartão de crédito e daqui a um mês eu estou pagando a compra que fiz no passado, daqui a 2 meses eu estou pagando a compra que fiz no passado, daqui a 24 meses eu vou acabar de pagar a compra que eu fiz no passado e daqui a 24 meses já vai ser necessário trocar de novo e eu começo outra vez nesse ciclo. Eu costumo dizer que há 2 ciclos. O ciclo do financiamento, em que nós, para termos os nossos bens, estamos sempre pagando as compras que fizemos no passado, e o ciclo do investimento, que é quando nós estamos sempre pagando as compras que vamos fazer para o futuro. E é possível passar do ciclo do financiamento para o ciclo do investimento. Tem bastantes vídeos aqui no canal em que eu ensino como é que nós conseguimos passar do ciclo do financiamento para o ciclo do investimento, quais são as vantagens. E as vantagens são porque nós compramos mais barato, porque quando estamos no ciclo do investimento temos o dinheiro todo, logo a gente consegue comprar com um desconto e, para além disso, enquanto eu estive juntando dinheiro para comprar lá no futuro, eu ganhei juros. Então, quando, por exemplo, eu vou comprar um celular no futuro, eu chego lá, tenho o dinheiro do celular e, eventualmente, tenho já o dinheiro da capinha e ainda compro com desconto porque eu estou comprando à vista. Então, este é o cenário correto, o cenário ideal que eu gostaria que você refletisse e amadurecesse para o futuro. Se você tiver alguma dúvida, me procura. Agora, neste momento, você já precisa de trocar de celular, pelo que eu entendi. Avalie se é mesmo uma necessidade de trocar de celular. Então, o que é que eu faria? Nesta mudança de ciclo do investimento do financiamento para o investimento, eu tentaria ver se tem alguma coisa para vender, tentar fazer alguma renda extra. E a última hipótese, mas mesmo última, é mexer na reserva de emergência. Você agora tem várias aqui soluções. Preciso mesmo de comprar o celular hoje? Ok? Se precisa mesmo de comprar, será que dá para comprar um muito mais baratinho que dê só para aguentar um tempo enquanto eu vou tentar fazer um dinheiro extra? Ou avaliar as várias situações, sendo que na hierarquia de escolhas, pegar da reserva de emergência é a última opção. Porque comprar um celular não é uma emergência. Esse dinheiro é para emergência e não para compras que você consegue prever que vai ter de fazer no futuro. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Ana, você pode explicar como chegou à sua liberdade financeira? Fez muitos sacrifícios? Pode sim, posso sim, e eu até já estou prometendo há muito tempo um vídeo onde eu posso explicar com muito detalhe, com as contas que eu fiz. Então agora vai aqui a versão resumida. Primeiro, eu coloquei na minha cabeça um objetivo bem forte, que se tornou prioritário, de atingir a independência financeira. Para mim não era só uma coisa que eu queria, não era só uma coisa que eu gostaria, era algo que eu estava disposta a fazer tudo para atingir a independência financeira. E para quem é novo aqui no canal, só fazer aqui um parênteses para explicar o que é independência financeira. Porque dependendo da temática, se é
por exemplo, num canal financeiro chamam a independência financeira a uma coisa, se é num canal de empreendedorismo chamam a independência financeira a outra. Então, eu queria utilizar a designação independência financeira que os economistas e as pessoas que estudam finanças utilizam. Independência financeira é quando uma pessoa os seus rendimentos, os rendimentos do dinheiro que tem investido, já pagam as suas contas. Então, a pessoa, se tem um trabalho CLT, por exemplo, pode abdicar dele, pode ir fazer outros negócios, pode ir simplesmente para a praia. Então, o verdadeiro sentido de independência financeira é não precisar de trabalhar para pagar as suas contas. Beleza. Então, eu entendi esse conceito e eu queria muito. Então, a primeira coisa que eu fiz foi quanto é que eu precisaria, quanto em termos de dinheiro, é que eu precisaria para atingir a independência financeira. Eu já tinha estudado investimentos, eu já sabia quanto é que em média poderia render uma carteira diversificada com o mínimo de riscos, quanto é que poderia render uma carteira. Então, com base no dinheiro que eu precisaria para pagar as minhas contas, eu cheguei ao valor que eu precisaria de ter, ok? Então, temos um valor financeiro que é o nosso objetivo. Depois, eu tive que traçar um plano. Na verdade, eu tracei 3 planos, mas foi basicamente um bem conservador, que era, eu pego numa parte do meu salário, uma parte eu fiz as contas e eu consigo colocar uma parte do meu salário e eu vou demorar a chegar lá em X anos. Lembro-me que eram aproximadamente 15 anos. Eu tinha um plano médio, que é, ok, para além desse valor que eu vou poupar todos os meses do salário, eu também vou colocar lá o 13º, os bónus, ou seja, todo o dinheiro que eu ganhava do meu CLT extra, as férias, todo esse dinheiro. Então, chamei-lhe o plano médio. E depois eu tracei um outro plano, que era o plano arrojado, que era para além do dinheiro que eu poupo todos os meses, para além do 13º, dos bónus e de tudo isso, eu também ia aumentar as minhas fontes de renda para eu chegar ao 13º mais rápido. E então eu me agarrei a esse plano arrojado que estava previsto para eu atingir em 10 anos, eu atingi em 7 e aí eu sabia quanto é que eu precisaria de poupar por mês, por ano, para chegar àquele valor. Então, basicamente foi isso. Eu poupava um valor do meu salário, eu colocava lá todo o dinheiro, todos os bónus e eu tinha outras fontes de renda. E durante aquele tempo, aquele foi só o meu foco. Reduzi as minhas despesas o máximo que eu pude, trabalhei o máximo que eu pude para durante aquele tempo que eu defini para mim, eu atingir a independência financeira. Mas não precisa de ser assim tão arrojado, não precisa de ser tão focado, de você trabalhar tanto e reduzir assim tanto as despesas. Você pode fazer um meio termo. Eu poderia o fazer, só depende de mim, mas não quer dizer que outras pessoas só atinjam a independência financeira se fizerem um plano tão agressivo como eu fiz. Quer dizer é que elas podem demorar um pouquinho mais de tempo. E se calhar em vez de ser 7 anos, é em 10 ou em 12, mas é possível. Então, resumindo, para você atingir a independência financeira, precisa de saber quanto valor precisa por mês, precisa de saber, para ter esse valor por mês, quanto é que precisa de acumular, o valor total do património do qual sai rendimentos, dividendos, juros, tudo isso.
e depois traçar um plano para aquele património. Pode ser um plano mais agressivo, você chega lá mais rápido. Pode ser um plano menos agressivo, você tem uma vida com mais conforto e chega lá um pouquinho depois. Mas é possível para todos que queiram realmente e que estejam dispostos a fazer alguns sacrifícios. Próxima pergunta. Ana, existe algum site ou aplicativo que mostre os investimentos de vários bancos, investimentos CDB em um só local? Eu queria comparar as taxas mais atrativas. Bom, eu não sei se existe, mas eu vou lhe explicar o porquê que, na minha teoria, não faz muito sentido. Você tem 3 variáveis para chegar a um determinado valor de investimento. A primeira variável é o tempo. É fácil de entender que quanto mais tempo eu tiver lá o dinheiro investido, mais juros ou dividendos eu ganho. O segundo é o aporte. Qual é a quantidade que eu invisto? E aí, investir 5 reais ou 7 reais faz muita diferença no longo prazo. E a terceira variável é a taxa, que me parece que é isso que a nossa seguidora está atrás de taxa. Acontece que tempo e dinheiro investido são muito mais importantes do que a taxa de juro. A taxa de juro não tem assim tanto impacto. Claro que se você tiver 2 investimentos iguais do mesmo emissor, mesma data de vencimento, por exemplo, o mesmo CDB, e um pagar 14 e o outro pagar 14,1, é melhor o de 14,1. Mas, no longo prazo, não compensa assim tanto a energia de estar a procurar as melhores taxas, porque na verdade vai variar ali muito pouquinho e acaba por ser uma energia que, na minha opinião, e não é só a minha opinião, é matemática, no longo prazo não faz assim tanto sentido. As 2 variáveis mais importantes que você pode controlar são tempo e aporte, ou seja, o valor que você coloca. Acredite que é mais importante você passar de 5 para 7 reais de investimento todos os meses, ou de 20 para 25, ou de 100 para 110, do que propriamente andar aí a correr atrás de taxa. E tem um risco, quando o investidor é iniciante, ele consegue olhar as taxas, mas não consegue avaliar os riscos. Então, às vezes, pode estar indo ali para um canto da sereia e aquilo ter algum perigo por trás. Então, você pode ter investimentos em várias corretoras, mas, na minha opinião, que seja ou porque umas oferecem, por exemplo, taxa de corretagem para a renda fixa, taxa de corretagem para fundos imobiliários. Agora, a maioria já oferece taxa de corretagem para todos. Você pode ter conta em várias corretoras, porque é mais fácil organizar. Olha, esta corretora é só para a minha aposentadoria, esta corretora é só para os meus objetivos de longo prazo. Pode ter, pode. Mas, na minha opinião, é um gasto de energia muito desperdiçado você ter conta em várias corretoras apenas para procurar ter a melhor taxa. Então, vamos entender que tipos de investimentos existem e quais são aqueles que podem oferecer taxas diferentes. Vamos começar, por exemplo, pela renda variável. Renda variável são fundos imobiliários e ações. Em todas as corretoras, o preço do fundo imobiliário e da ação é o mesmo naquele exato segundo. E em todas as corretoras você recebe o mesmo valor de dividendo ou de rendimento. A empresa ou fundo imobiliário comunica e é pago para todos igual.
Segundo investimento, por exemplo, o Tesouro Direto, mesma situação da renda variável. Você, em todas as corretoras, o valor de compra do título é igual e em todas as corretoras tem lá a mesma taxa de juro, ou se ele paga semestral, também tem lá quanto paga e paga em todas na mesma data. Então, o único que tem taxas diferentes é a renda fixa privada, por exemplo, CDB, LCI, LCA. Então, como é que funciona? Vamos entender como é que funciona. Eu sou um emissor de CDB. O que é um CDB? Um CDB é quando eu empresto dinheiro ao banco, um banco ou uma instituição financeira, e esse banco me paga juros. Quando eu estou a investir num CDB, estou emprestando dinheiro a uma instituição financeira e ele vai me pagar juros. Quando eu invisto, no momento do investimento, eu já sei qual é a data que ele vai me pagar juros, a tal data de vencimento, eu já sei qual é a forma de remuneração, se é pré-fixado, se é atrelado à inflação, se é atrelado ao CDI. Então, eu já sei isto, eu quando invisto no CDB, estou emprestando dinheiro àquela instituição financeira e ela vai me pagar juros que no momento do investimento eu já sei. Beleza. Então, vamos supor que eu sou uma instituição financeira. Eu estou precisando, como instituição financeira, de dinheiro, porque eu tenho outras pessoas para emprestar dinheiro, e como a instituição financeira não pode imprimir dinheiro, tem que emitir CDBs para que investidores emprestem, eu pago-lhes uma taxa de juro e depois eu vou emprestar a outras pessoas a uma taxa de juro superior e eu ganho aqui com lucro. Bom, então eu sou uma instituição financeira e eu vou emitir CDBs, por exemplo, a 10. Vamos supor que é a 10. Ou seja, eu estou disposto a pagar 10. Eu distribuo nas várias corretoras. Então, o que é que vai acontecer? A corretora A, depois, como é intermediária, vai colocar a 9,5, a corretora B vai pagar 9,6, a corretora C vai pagar 9,4. Porquê? Porque as corretoras também têm que ganhar dinheiro e elas ganham dinheiro com a diferença entre o CDB emitido e aquilo que eles colocam lá aos clientes. Então, nunca vai haver assim uma grande diferença, porque se eu prometi 10, uma corretora vai pagar em 0,5 do meu 10, a outra vai pagar em 0,4, a outra vai pagar em 0,6, mas nunca tem para o mesmo emissor um CDB pagando 5 e o outro 15 para a mesma data de vencimento, para o mesmo emissor. É quase improvável, eu nunca vi. Então, isto tudo para lhe dizer que a diferença entre as taxas de CDB de uma corretora para a outra acaba por não ser muito e de não compensar muito no longo prazo esse esforço para você estar sempre a correr atrás do melhor juro. Concentre-se em ter CDBs mais longos, porque paga menos imposto de renda, em tentar aumentar os aportes e, na minha opinião, em correr menos atrás de taxa de juro. Agora, claro, quando eu entro na minha corretora, eu quero investir para 2026, junho de 2026, e eu tenho lá um a 13 e um a 14, não sou idiota e se os dois emissores tiverem a mesma qualidade, eu vou investir naquele que tem em 14, ok? Então, eu desconheço, porque não é algo que eu valorizo, que eu ensino aos meus seguidores, aos meus alunos, mas se alguém conhecer aqui algum aplicativo ou site que tenha todas as taxas de todas as corretoras,
pode colocar aí nos comentários que a gente afixa aí o comentário. Ficando que, na minha opinião, acho que é um gasto de energia que no longo prazo não tem assim tanto valor. Bom, próxima pergunta, muito interessante. Ana, minha pergunta é sobre dívidas. Eu vejo muitos youtubers falando para não pagar as dívidas, mas vi você falando numa live que não é bem assim, que precisamos de ter cuidados. Pode explicar melhor? Peguei a live a meio. Ok, então posso explicar sim. Eu acho que isso foi uma coisa relativamente recente que começou a ir pulular algumas pessoas a falar para não pagarem as dívidas, ok? O tema das dívidas teve várias modas. A primeira moda foi pague primeiro as mais caras. Depois a seguir teve não pague nenhuma dívida, se recusa a pagar dívidas. Bom, na minha experiência, porque eu no passado fui endividada, na minha experiência que já ajudei dezenas de pessoas a sair das dívidas, a minha opinião é que isso é a maior bobagem e se não for feito com acompanhamento pode prejudicar muito as pessoas e a família que estão endividadas. E eu vou explicar o porquê. Bom, primeiro que nós precisamos de entender é o seguinte: existem vários tipos de dívidas. Dívidas, por exemplo, de casa, pode ser aluguel, pode ser financiamento, dívidas de condomínio, pode ser dívidas de serviços essenciais, água, luz, gás, pode ser dívidas de pensão alimentícia, pode ser dívida do cartão de crédito, dívida ao banco, dívida do financiamento da moto, vários tipos de dívidas. E se existem vários tipos de dívidas, existem várias consequências. Então, é fácil de entender para quem está endividado ou não que cada tipo de dívida tem uma consequência diferente e que deixar de pagar todas pode ser um conselho ruim. Por exemplo, eu, Anabela, já comprei apartamento em leilão de pessoas que não pagaram os seus financiamentos e que na sequência o banco colocou em leilão. Então, não pagaram o financiamento de casa, o banco, depois de uma ou outra tentativa, coloca, porque a casa é do banco, coloca a casa em leilão, ok? Se você deve algum tipo de impostos, dependendo do tipo de impostos, pode ter várias consequências, até ficar com o CPF suspenso, inclusive não poder nem sacar 10 reais para beber um cafezinho. Se você deve as dívidas de pensão alimentícia, pode a pessoa, inclusive, ser presa. Se tem uma dívida de cartão de crédito, a consequência é outra. Então, aquilo que você precisa de entender é, se existem dívidas, nós devemos priorizar aquelas que são de alto impacto. O que é alto impacto? É tudo o que está relacionado com a casa, seja financiamento ou seja aluguel. No aluguel, a pessoa pode ter uma ação de despejo e no financiamento, o banco pode vender o imóvel. Depois, mesma situação para condomínio. Recentemente aqui no meu prédio, um apartamento foi colocado à venda em leilão, foi ordem do juiz, porque a pessoa não pagava o condomínio há mais de 10 anos. Então, a pessoa ficou sem onde viver porque não pagou o valor do condomínio, que é uma dívida prioritária. Impostos, pensão alimentícia, serviços essenciais. Nós não podemos viver sem eletricidade, sem água em casa. Então, essas dívidas, que eu chamo de alto impacto, têm que ser pagas. Temos que dar um jeito de as pagar.
Ou então entregar o bem, por exemplo, se eu tenho dificuldade em estar pagando este financiamento, eu vou se calhar tentar vender o apartamento e ir para uma casa mais barata. Então, as dívidas de alto impacto, como o próprio nome diz, impactam muito gravemente a nossa vida, que pode ser a pessoa ir morar para a rua, a pessoa ser presa, a pessoa ficar com o CPF suspenso. Então, essas sim, a gente tem que dar um jeito de as pagar ou eliminar da nossa vida. Eliminar da nossa vida é tentar vender aquele bem, no caso de uma casa, por exemplo, antes que as consequências venham. Bom, depois o segundo tipo de dívidas de médio impacto, que são as dívidas bancárias, que são aquelas quando está no cheque especial ou no cartão de crédito. Aí sim, a sugestão é pare tudo. Abra conta num outro banco, num banco digital, transfira o salário para lá, para salvar o dinheiro que você precisa todo o mês para comer e pagar as suas contas, e a dívida do banco, ou seja, cheque especial ou do cartão de crédito, não é prioritária face às outras que eu falei. Então, essas sim têm que ser negociadas, você precisa de parar de as pagar para depois ter espaço para negociar e depois de salvaguardar naturalmente o seu salário. E depois são aquelas dívidas de menor impacto, os cartões das lojas, dívidas antigas, essas todas podem ser negociadas no site do Serasa, está sempre com frequente, com feirão limpa-nome, então essas sim devem ser negociadas pelo Serasa. Entenda o que é isto. Uma dívida de um financiamento de casa não tem a mesma importância e o mesmo impacto para a sua vida que uma dívida da loja Renner. Uma dívida de impostos não tem a mesma importância e o mesmo impacto para a sua vida que uma dívida de há 5 anos de uma internet que eu tive numa casa antiga que eu já nem moro lá e que eu vou ter de pagar porque eu sou uma pessoa honesta, mas não tem a mesma prioridade e o mesmo impacto, ok? Então, a solução não é nem pagar tudo, nem juntar todas no mesmo bolo, porque aí as mais baratas vão ficar mais caras. Isso é uma bobagem, na minha opinião. Também não é não pague dívidas, porque se não pagar dívidas pode ter consequências muito negativas para quem segue esse conselho. A sugestão é divida, priorize por impacto para a sua vida e aquelas que realmente são impactantes, que é tudo o que é relativo com a casa, tudo o que é relativo com o condomínio, impostos, pensão alimentícia e os serviços essenciais, luz, água, gás, essas tem que dar um jeito de as pagar. Não tem como não pagar, porque as consequências são demasiado negativas. Bom, próxima pergunta. Ana, estou tentando pegar um cartão de crédito para viajar no próximo ano, mas o meu score só cai. Todas as semanas eu tento num banco diferente e só vejo o score cair. Como eu faço para aumentar o score? Pronto, resposta rápida. Pare de pedir crédito. Tem um vídeo aqui no canal que eu depois vou deixar na descrição, que é quando nós estamos sempre a pedir crédito, nós depois acabamos por fazer recair o score. Eu vou tentar pedir um cartão de crédito, eu sou negado. Na semana seguinte vou a outro banco pedir outro cartão de crédito, eu sou negada. E o score só cai. Porquê? Porque dá a sensação para quem avalia o meu score que eu estou meio desesperada à procura de crédito, e se eu estou meio desesperada à procura de crédito, então eu estou com um problema financeiro, então eu posso não ter condições de ser boa pagadora. Então, primeira coisa, se você precisa do cartão para o próximo ano, pare durante os 3 meses de pedir
crédito, pedir cartão de crédito. Só isso só vai fazer com que ele pare de cair. Segundo conselho, entre no site do Serasa, faça o seu cadastro e veja se não tem uma dívida antiga. Ok? E terceira sugestão, para aumentar o score, ative o cadastro positivo. Como é que você ativa o cadastro positivo? Fazendo qualquer pagamento do Internet Banking ou tendo qualquer financiamento no seu nome, ou então um cartão de crédito no seu nome ou um boleto no seu CPF. Se você não tem nada disto, então procure o Serasa ou SPC e peça para ativar o cadastro positivo. Também pode ser feito em algumas instituições financeiras. E depois disso, pague as contas em dia. Mas neste momento, o conselho mais urgente é, por um tempo, pare de pedir cartão de crédito. Okay? Próxima pergunta. Ana, eu quero investir, mas todas as pessoas à minha volta já caíram em pirâmides. Como investir certinho? Bom, se você está neste canal, já está muitos passos à frente em relação às pessoas que estão à sua volta. Porque aqui nós falamos muito de pirâmide, como não cair em pirâmide, como não cair em golpes. E se você está aqui, já está investindo certinho. Você está fazendo aqui essa análise com bases de vários vieses de disponibilidade, que é tudo que está à sua volta caiu em pegadinhas e agora você tem medo. É normal. Bom, então, primeira coisa, você só abre conta numa corretora, corretora autorizada pela CVM. Então, você vai ao Google e escreve lá, corretora autorizada CVM. Logo a primeira linha aparece todas as corretoras autorizadas. Então, a partida, todas essas corretoras, elas têm, você pode abrir o cadastro, e elas não têm golpes, porque elas já fazem um filtro, elas estão autorizadas pela CVM. Isso quer dizer que todos os investimentos que estão lá, que são bons para você, não é isso. Não é porque ela está autorizada pela CVM que todos os investimentos são bons e seguros e fáceis para você. Mas, se ela está autorizada pela CVM, ela não tem lá investimentos autorizados, logo ela não tem lá pirâmides financeiras. Ok? Então, primeiro passo para você estar mais confiante para investir é Google, corretora autorizada CVM e qualquer uma daquelas. As mais conhecidas, no Investe, Rico, Clear, XP, Orama. Então, essas, não quero aqui falar de nenhum nome, mas estou-me lembrando aqui das mais conhecidas. Todas essas são autorizadas, ok? Depois de você abrir, eu sugiro que você comece pelos investimentos de renda fixa, em especial aqueles que têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é CDB, LCI e LCA. São investimentos simples, esses investimentos, porque você empresta dinheiro a uma instituição financeira e você já sabe quanto vai receber de juro e tem lá a data de vencimento, que é a data que vai receber. E esses investimentos que eu falei, CDB, LCI, LCA, têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se acontecer alguma coisa àquela instituição financeira, você tem lá todo o seu dinheiro mais os juros até 250 mil reais. Outro investimento seguro é Tesouro Direto. Não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tem a garantia do governo e, independentemente do tipo de governo e das suas convicções políticas, é assumido que o governo é sempre quem dá mais segurança em todos os países. Ok? Depois você tem outros investimentos de renda fixa que sim,
que já apresentam um pouquinho mais de risco, que são debêntures, crise e crash, em que você empresta dinheiro a empresas, mas não tem garantia nem do governo, nem do fundo garantidor de crédito. Então eu sugiro que você deixe esses um pouquinho para mais tarde, quando você já estiver mais confortável, estudado mais. E, finalmente, outros investimentos que também precisam de mais prática e de mais estudo são os investimentos de renda variável, que são os fundos imobiliários e as ações. Espero que tenha respondido à sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quer ver a sua dúvida respondida em vídeo, deixa nos comentários que eu vou ter muito gosto a incluir no próximo plantão de dúvidas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!